E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao segundo vídeo do projeto de cálculo numérico da disciplina LE 402 da FCA Unicamp, com o professor Aníbal. Eu sou o João Vitor Menano, então acompanhado aqui dos meus amigos Felipe Pagotti e Vitor Jimenez. E para começar, nós trazemos uma pergunta: como achar o zero das funções? Primeiramente, temos que diferenciar os métodos não interativos e os interativos. Os métodos não interativos são os métodos que não envolvem ciclos de operações. Neles, temos dois que podemos dar destaque, assim, mas que não são os métodos a serem estudados. São eles: equação equivalente e isolamento de raízes. Os métodos interativos, pela definição em si, são uma sequência de instruções que são executadas passo a passo. Algumas são repetidas em ciclos. A execução de cada ciclo ela é denominada interação e utiliza o resultado das interações anteriores até um teste indicar se o processo pode parar no final. Entre os métodos interativos, temos o método da falsa posição, o método do ponto fixo, o método de Newton e os dois métodos que iremos analisar aqui nesse vídeo, que é o método da bissecção e o método da secante. Sobre o método da bissecção, fazendo uma breve explicação, o que consiste, né, o método da bissecção? Seja uma função contínua fx no intervalo AB e tal que fa, fb seja menor que zero, conforme mostra essa figura aqui. Sendo assim, o método consiste em basicamente fazer sucessivas interações dividido em intervalo e adotando o resultado sendo b igual x0. Se f de x0, fb for maior que zero, ou a igual x0, se fx0 e fb menor que zero. Com isso, fazendo sucessivas operações e atualizando, portanto, o valor dos novos intervalos, conseguimos fazer tal procedimento se aproximando da raiz até uma interação máxima e ou um limite de precisão. Para o nosso grupo, foi sorteado um número máximo de interações igual a 20 e uma precisão de 0,01, além de um intervalo inicial de menos 10 e 0. Bom, primeiramente, esboçamos o gráfico da função, dada para entendermos melhor seu comportamento, além de saber, de uma maneira mais visual, onde se encontram as raízes, conforme mostra esta figura. Após isso, elaboramos um programa em linguagem de programação Python, para fazer as sucessivas interações, como explicando anteriormente, até entender ou a precisão máxima ou o número máximo de interações. Após isso, o resultado final foi que nossa raiz se encontra aproximadamente no ponto menos 8.3886 e menos 8.3789. Isso foi possível fazendo 10 interações, atendendo, portanto, o limite de precisão dado. Olá pessoal, eu sou o Vitor e vou falar agora um pouquinho sobre o método da secante, com a mesma função analisada, né? Então, primeiramente, antes de apresentar efetivamente o método da secante, é muito válido a gente fazer uma breve abordagem do método de Newton. Bom, basicamente, o método de Newton consiste basicamente em fazer sucessivas atualizações do intervalo com o cálculo da tangente em um ponto, conforme mostra a figura. Ou seja, dado um ponto xk, f de xk, calcula-se a derivada da equação nesse ponto, a qual resultará em uma equação de reta que intercepta o eixo x, sendo ele mais próximo da raiz, conforme vocês podem ver. Esse x de k1, ele está mais perto da raiz do que o x de k. Então, com esse ponto da intersecção, pega-se o novo f de xk na função analisada e o procedimento se repete até atender o número máximo de iterações ou a precisão máxima requerida. Então, com esse x de k1, a gente vai pegar o seu correspondente na função, vai gerar um novo ponto. Daí, esse novo ponto vai gerar uma nova tangente, e a interseção dessa nova tangente vai estar mais próxima ainda da raiz. Então, cada vez que a gente começar a fazer mais iterações, esse nosso ponto vai se aproximando cada vez mais da raiz. Então, o método da secante, agora indo para o método que foi nos passado mesmo, o método da secante utiliza o mesmo pensamento do método de Newton, porém agora
a gente calcula a derivada por meio do quociente de diferenças, o qual torna o programa muito mais viável computacionalmente, porque no método de Newton a gente precisa fazer sucessivas iterações, sempre calculando a derivada, e isso em linguagem computacional é muito trabalhoso e caro. Então, com isso, o grupo se determinou para elaborar um programa em linguagem de programação Python, para achar o zero da função dada através do método da secante. Então, seguindo as mesmas condições do método da bissecção, porém agora com um intervalo de menos 10 a 0 em vez de um ponto, obtivemos o seguinte resultado. Então, a nossa função dada foi essa, a gente precisou de apenas uma iteração, e o nosso x se encontra em aproximadamente 0,04, atendendo à precisão requerida também. E, por fim, eu deixo um questionamento, que é por que nos dois métodos a gente achou raízes diferentes. Então, isso aconteceu por conta do ponto barra intervalo dado fornecido inicial, sendo que no primeiro método estudado, o programa levou para uma raiz próxima de x igual a menos 0,38, já no segundo método para um x próximo de 0,04. Então, basicamente é isso. Então, por fim, eu gostaria de agradecer a atenção de todos e aguardamos você para a nossa próxima videoaula. E não se esqueça de curtir, compartilhar, divulgar para todo mundo aí. Até a próxima e obrigado.